Dedo do Então, Leão. vamos deixar o Douglas dar pau no Paraná agora? Vamos lá então, né. Vai, Douglas, a palavra é tua. Pau no Paraná, Douglas. Pois é, rapaziada. Pois é, vamos falar aí desse sofrimento que é Paraná Clube, um Paraná que infelizmente está com um pé aí na segundona. Tem chance de escapar? Tem, mas se for considerar a apresentação de hoje, infelizmente não vai ter muita escapatória, né? O Paraná que encarou a equipe do São Joséense lá no estádio do Pinhão, né? Um gramado sintético horroroso, né? O próprio Tcheco já havia reclamado sobre isso, mas preciso aqui dividir em duas partes, né? O jogo e a questão da arbitragem, né? Mas falando primeiro a respeito do jogo, foi um primeiro tempo que foi um passeio de bola, né, do São Joséense. O Paraná que no começo do primeiro tempo teve ali mais posse de bola, mas não conseguiu transformar esse posse de bola em chances reais de gol. E o lance que para mim foi o divisor de águas foi o lance do goleiro do São Joséense, que claramente pegou a bola com a mão fora da área. O juiz ali deixou o jogo seguir. Na avaliação do juiz, que eu também preciso falar dele, na opinião dele, a bola pegou na coxa, depois pegou no braço, mas se analisar a imagem, claramente o goleiro fez ali o movimento para não deixar a bola escapar. Então, isso, na regra do futebol, é um cartão vermelho direto, era para o goleiro ter sido expulso. E depois desse lance, o São Joséense cresceu de produção, né? O São Joséense foi empilhando chance atrás de chance, principalmente na bola parada, né? Hoje a bola aérea do Paraná foi horrível, perdeu todas ali as jogadas, e o São Joséense martelou, teve duas chances claríssimas dentro da grande área, teve bola na trave, até que veio o castigo, né? É aquele famoso ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Um cruzamento na área do Paraná, o jogador do São Joséense tentou ali dividir, mas o nosso grandiosíssimo Tanque, né, o Eduardo Tanque, que começou como titular, fez o gol contra, o cara que Fez o não primeiro faz gol lá na dele na frente. temporada, né? Fez o segundo, na verdade, né? Fez o Que ele segundo, fez achei que o fosse o primeiro. gol. Ele fez o gol contra o Atlético, né? Acho que foi a única cabeçada que ele acertou na vida dele, né? A segunda agora, né? Ele acertou pro São Joséense, né? Mas, enfim, o Paraná ali completamente atordoado, Paraná que não conseguia sair da boa marcação do São Joséense, o São Joséense marcando em cima, marcando a saída de bola do Paraná, e com mais vontade, com mais garra, com mais determinação, jogando em casa, muito mais acostumado com o gramado, e o castigo veio também já ali perto do final do segundo tempo, né, aos 44 minutos do primeiro tempo, numa falta perigosa, o jogador do São Joséense chutou direto, e o Thiago acabou falhando ali, rebateu a bola veio muito pingando, todo mundo sabe, né, que gramado sintético a bola corre demais e pinga também, e o Thiago foi enganado pelo kick da bola, não conseguiu segurar, e o São Joséense fez o segundo gol. E aquilo que a gente estava conversando em off, né? Foi um 2-0, na minha opinião, injusto pelo que o São Joséense produziu. Se ele tivesse ido para o intervalo vencendo de pelo menos um 3-0, não teria sido nenhuma surpresa, nenhuma injustiça, porque o Paraná não produziu. Né? O Paraná foi um time presa fácil, né, para o São Joséense, e não teve nenhuma reação, e os números provam isso, né? No primeiro tempo foram 11 finalizações do São Joséense contra só 2 do Paraná, 4 finalizações em direção ao gol, né? 2 delas entraram, uma pegou na trave e outra o goleiro Thiago fez uma boa defesa, só um do Paraná, num chute que o Eduardo Tanque chutou, que pelo amor de Deus, o goleiro defendeu com o pé ali, dominou, parecendo mais que foi um toque. Escanteios foi 4-2 para o São Joséense, ou seja, um amplo domínio no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Tcheco fez ali algumas mudanças e o Paraná fez no segundo tempo o que deveria ter feito no primeiro, né? Teve mais vontade, foi para cima. É claro que o São Joséense também recuou, né? O São Joséense já estava muito feliz aí com esse resultado, tanto que começou ali a fazer cera, o goleiro ali já fazendo cera com 10 minutos de segundo tempo, já caindo, já fazendo cera. E o Paraná teve
ali mais volume, mais posse de bola, mas ainda pecava muito nas finalizações, até que o Paraná foi premiado, né, por esse volume de jogo, né? Aos 27 minutos, um bom cruzamento do Mazetti, que para mim ele tinha que ter sido titular, eu não sei qual era a condição física dele, mas eu acho que ele deveria ter entrado como titular, porque o Daniel Guedes mais uma vez fez uma péssima partida, né? Isso faz jus ao ano passado ele não trabalhou, né? Ele ficou o ano inteiro sem jogar futebol, e acho que está aí o resultado. O Daniel Guedes fez mais uma péssima partida, o Mazetti entrou no lugar dele, conseguiu fazer um cruzamento, e o Diego Tavares ali, aquilo que eu sempre cobrei do Paraná, né? De jogadores que acreditem no lance, né? De jogadores que acompanhem o lance. E o Diego Tavares acompanhou o lance dentro da pequena área, conseguiu fazer o 2-1. Só que o Paraná cansou, né? Claramente o Paraná ali sentiu o calor muito forte lá em São José, e o Paraná não teve mais forças, teve ali um ou outro lance, mas nada que, né, fosse de grande perigo, e o Paraná sucumbiu com as suas próprias forças. O Paraná se desmanchou, se esfarelou. Os números do segundo tempo foram 5 finalizações para o Paraná contra 3 do São Joséense, 2 no gol, nenhum do São Joséense, e nos escanteios 3-3. E o Paraná perde um confronto direto, um confronto ali que o Paraná poderia não só se afastar da zona do rebaixamento, como também colar no G8, né? Já que o Paraná ganhou um presente de última hora no colo, né? Uma excelente notícia caiu no colo do Paraná, que foi a derrota do Cascavel para o Operário, né? Se o Paraná tivesse vencido esse jogo, o Paraná estaria a 2 pontos do G8, né? E agora o Paraná é o novo lanterninha da competição, 7 pontos conquistados, uma campanha horrorosa. Foram em 9 jogos, uma vitória, 4 empates e 4 derrotas. O próximo confronto do Paraná será contra o Cianorte, na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, jogando fora de casa. E é um jogo de vida ou morte. É um jogo em que o Paraná precisa vencer, e se o Paraná perder, e claro, com uma combinação de resultados ali, infelizmente o Paraná vai amargar a terceira rebaixamento da sua história. O Paraná pode ser rebaixado já no jogo contra o Cianorte, caso perca, caso seja derrotado, e com uma combinação aí de resultados. Esse foi o jogo do Paraná. E para fechar, para falar a segunda parte, é a arbitragem do jogo, né, do senhor Selmo Pedro dos Anjos Neto. Ele que habitou o Atletiba, para mim, um árbitro que errou tudo no Atletiba, né, para mim ele também teve ali papel fundamental naquela confusão que deu ali no final do jogo, né, uma arbitragem muito confusa, faltas não dadas, cartões não dados, e hoje ele claramente teve ali a sua participação, mudou o resultado da partida também, porque era para expulsar o goleiro do São Joséense, algo que ele não fez, né? Se talvez o goleiro do São Joséense tivesse sido expulso, talvez o resultado poderia ter sido outro. É claro que aqui não é choro de perdedor, tá, gente? Lógico que não, mas a gente precisa falar que um goleiro que pega a bola com a mão fora da área, na regra, é cartão vermelho. E o árbitro vai e fala que a bola pegou na coxa para depois pegar no braço. As imagens estão aí bem claras, né? Que não foi bem o que aconteceu. O goleiro fez o movimento para não deixar a bola passar, e para mim foi um erro gravíssimo aí da arbitragem. Mas enfim, o Paraná Clube perdeu um confronto direto e agora vai ter que jogar todas as suas forças, vai ter que depositar todas as suas fichas no jogo contra o Cianorte para não ir para o Paratiba já rebaixado. Essa é a realidade do Paraná Clube, infelizmente. E é um jogo duríssimo, né, contra o Cianorte que bem lembrado ali pelo José antes, né, o Cianorte, bom time de futebol, montou um bom time esse ano. Achei a tua explanação excelente, tá, Douglas? Nada a acrescentar aí do ponto de vista do Paraná, eu queria comentar só um pouquinho do ponto de vista do São Joséense, tá? O São Joséense que a gente comentou várias vezes aqui, das incompetências, né, dos erros da federação e de tudo que a federação tem feito de ruim para o campeonato, desde a montagem do calendário, desses atropelos, né, do desequilíbrio técnico, da questão das viagens, né?
E o São Joséense eu até não tinha me dado conta, não tinha reparado por não ter olhado tão a fundo ele, mas comentei com vocês aqui antes da entrada no ao vivo, né? O São Joséense pegou os 8 principais times do Paraná na sequência, né? E agora na reta final é que ele vai enfrentar os 4 times lá, o Paraná, o Rio Branco, o Andraus, né? Então que calendário bem cruel que foi montado contra o São Joséense, né? E aí assim o São Joséense tinha 1 ponto até 3 rodadas atrás, né? Por conta disso também, né? Tem, claro, o fato de que é um time recém-montado, né? O trabalho do Lúcio Flávio não foi bom, né? Teve a troca do comando técnico aí, depois que trocou, na verdade, que ele foi vencer, né? 2 partidas, em 3 ele venceu 2. Então o São Joséense também foi bastante prejudicado pela federação com isso. Agora, a arbitragem foi um desastre e eu não vou fazer meia culpa que nem você, né, Douglas, dizer que podia ser que tivesse ganho se não tivesse sido expulsão. Eu vou afirmar que o Tcheco não perderia esse jogo se o goleiro deles, o Caio, tivesse sido expulso, devia ter sido expulso, e eu tenho certeza que com um jogador a mais o Tcheco não perderia esse jogo, né? Até porque E, depois desse lance o São Joséense cresceu na partida, né? Até exato. antes desse lance, O o Paraná Paraná, claro que desequilibrou não depois desse estava. lance. O Paraná Exatamente, desequilibrou depois desse lance. exatamente. E se você for ver antes desse lance, o Paraná estava ali equilibrando. É claro que tinha mais posse de bola, não transformava isso em chances reais de gol, mas estava ali um jogo equilibrado. O Paraná estava ali tentando furar a defesa do São Joséense, claro que tem todas as suas limitações, uma falta de um articulador, um camisa 10 e tudo mais. Só que depois desse lance, o Paraná acabou entrando na pilha, né? Claramente os jogadores ficaram muito nervosos e depois desse lance o São Joséense cresceu e achou a Eu até vitória, né? comentei no grupo ali durante o jogo do Paraná, né, que o juiz toda hora parava o jogo para ir lá dar cartão amarelo para alguém do banco de reserva do Paraná. Muito ruim. O árbitro estava mais olhando para fora do campo do que para dentro do campo. Se ele enxergasse dentro do Picotou campo tão bem demais. como ele enxergava para fora, não tinha explicação, Exatamente. né? E eu tenho Ó, muita curiosidade para saber qual que vai ser agora o que a federação vai falar a respeito disso. Né? nada, né? Eu Vai quero defender saber o árbitro. muito. Provavelmente. Provavelmente esse árbitro aí, inclusive, ele também foi julgado no TJD por causa da expulsão do Atletiba, né? Se eu não me engano, ele foi absolvido, né? Foi Se absolvido, se ganhou não me falha a medalhinha ainda. memória, Parabéns né? para ele, né? Ele Parabéns foi pelo excelente absolvido. trabalho. É. E olha, foi um Atletiba horrível. Eu assisti aquele jogo, né? Assim, ele picotou demais, faltas que ele não estava dando, ou depois os critérios dele completamente perdidos. E agora no jogo do Paraná, mais uma vez, claro, falando, não é choro de perdedor, tá? Não estou tirando aqui os méritos do São Joséense. Como eu falei, se tivesse ido para o intervalo vencido de 3-0, não teria sido nenhuma injustiça. Mas aquele lance lá, gente, pelo amor de Deus, né? Daí com certeza vai ter gente reclamando, né? E aqui eu quero também culpar algumas coisas, né? Como a gente estava falando em off, eu quero falar aqui pro pessoal, né? Você vai falar, mas e o VAR? Tinha que ter tido o VAR, mas o VAR e tal. Gente, aí que entra os clubes.